Olá, bem-vindos. Nesta série de vídeos eu vou apresentar para vocês um conjunto de resultados conhecidos como teoremas de Sylow. Esses resultados servem para fazer uma das coisas que os matemáticos mais gostam, que é classificar objetos. No caso em tela, esses objetos serão grupos finitos. Para começar, eu gostaria de ressaltar para vocês que é importante que vocês já tenham um certo conhecimento de álgebra. Estes vídeos serão focados basicamente nos teoremas de Sylow. Então é importante que vocês já conheçam alguns pré-requisitos, que são, saber o que é um grupo, obviamente, e todo grupo que eu vou estar considerando aqui será um grupo finito. Eu não vou ficar repetindo isso várias vezes. Os teoremas de Sylow têm a ver com grupos finitos. Então, todo grupo que eu estiver considerando será assumido finito. Saber o que é um subgrupo de um grupo G. Saber o que é um grupo cíclico, que é um grupo gerado por um único elemento. Conhecer o teorema de Lagrange, que diz que se H é um subgrupo de G, então a ordem de H divide a ordem de G. Saber o que é o centro de um grupo, que é o conjunto dos elementos do grupo que comutam com todos os elementos do grupo. Saber o que é um subgrupo normal de um grupo. Saber o que é um quociente de grupos. Se H é um subgrupo normal de um grupo G, então é possível dar ao conjunto quociente G sobre H a estrutura de grupo. E, muito importante, conhecer o teorema dos isomorfismos. A minha abordagem será baseada no conceito de representação de um grupo por grupo de permutações. Uma representação de um grupo é simplesmente um homomorfismo partindo desse grupo. No nosso caso, o grupo de chegada desse homomorfismo será um grupo de permutações. Então, dado um grupo G, um conjunto C e PC, o grupo das permutações do conjunto C, ou seja, PC é um conjunto de funções de C em C que são bijetivas. Então, uma representação de G no grupo PC é um homomorfismo que pega um elemento de G e manda em uma função ρ de G, que é uma função que vai de C em C, que é bijetiva, ou seja, uma permutação. Então, como eu estou pedindo que ρ seja um homomorfismo, tem que valer esta relação aqui. Ou seja, ρ de G1, G2 é igual a ρ de G1 composta com ρ de G2. Então, PC é um conjunto de funções e em PC a operação é a operação de composição. Em C, podemos definir a seguinte relação de equivalência. Nós vamos dizer que x e y são equivalentes se existe x e y pertencentes ao conjunto C. Então, x e y são equivalentes se existe um elemento G do grupo, tal que a permutação ρG manda x em y. E eu vou deixar para vocês o trabalho de verificar que essa relação TIL é uma relação de equivalência. Ou seja, você tem que mostrar que essa relação ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Definição: dado um elemento x do conjunto C, definimos dois conjuntos. A órbita de x, que é o conjunto dos elementos de C que são equivalentes a x, e o estabilizador de x, que é o conjunto dos elementos de G, tais que a permutação ρ deste elemento deixa o x fixo. Então,
Observe que o estabilizador de X, na verdade, ele é um subconjunto do grupo G. Na verdade, é possível mostrar que o estabilizador de X ele é um subgrupo de G. E eu vou deixar este fato para que vocês verifiquem. Não é muito complicado. Eu vou ficar evitando demonstrar esses pequenos fatos para o vídeo não ficar muito extenso, certo? Mas é bem tranquilo demonstrar que o estabilizador de X é um subgrupo de G. Então, note também que as órbitas dos elementos de C, elas formam uma partição do conjunto C. Ou seja, o conjunto C eu posso escrever como a união disjunta das órbitas de X. Aqui eu gostaria de observar que os X eles são tomados sobre os representantes de cada órbita. Então, as órbitas de X ela é definida via classe de equivalência. Então, na verdade, aqui o X não está percorrendo todo o conjunto C, só os representantes de cada órbita. Então, eu não vou colocar uma notação diferente aqui, que é para não carregar muito aqui as notações, né? Então, eu não vou escrever isso com muita frequência, então sempre que eu escrever isso, eu vou relembrar que aqui eu estou só assumindo os representantes de cada órbita. Então, a consequência dessa união disjunta é que a quantidade de elementos de C ela é igual à soma da quantidade de elementos de cada órbita de X. E aqui, mais uma vez, o X está percorrendo os representantes da órbita, assim como também aqui. Então, essa equação eu vou usar no futuro. Então, estou colocando uma estrelinha aqui para lembrar quando eu for usar essa notação mais na frente. Então, uma pergunta natural que surge é a seguinte: será que existe alguma relação entre o estabilizador de X e a órbita de X? Alguma relação relevante? Alguma relação interessante? Bom, a resposta é sim. E nós vamos ver agora. Então, qual é a relação entre a órbita de X e o estabilizador de X? Bom, vejamos. Teorema 1, e este teorema será o único teorema deste vídeo, mas mesmo assim eu vou enumerá-lo, porque em outros vídeos, quando eu for me referir a este resultado, eu vou chamar de teorema 1. Então, quando eu falar teorema 1 no futuro, eu estarei me referindo a este resultado que eu vou mostrar para vocês agora. Então, o que é que diz esse teorema? Diz o seguinte: seja ρ uma representação do grupo G no grupo das permutações do conjunto C e X um elemento de C. Então, a aplicação psi definida na órbita de X e com o conjunto de chegada, o conjunto das classes laterais à esquerda do estabilizador de X, é dada por a seguinte relação. Então, a psi, o que ela faz? Ela pega um elemento ρg aplicado em X, que é um elemento da órbita de X, e manda em G pelo estabilizador de X. Essa é a lei de definição da função psi. Então, essa função ou essa aplicação ela é uma objeção. Em particular, a quantidade de elementos do domínio dessa aplicação é igual à quantidade de elementos do contradomínio desta aplicação. Ou seja, a quantidade de elementos da órbita de X é igual ao índice do estabilizador de X em G. E esta é a relação que existe entre a órbita de X e o estabilizador de X. Então, demonstração. Bom, em primeiro lugar, devemos mostrar que a aplicação psi está bem definida. Porque se você observar aqui na lei de definição da psi, o que ela faz? Ela pega o elemento ρg aplicado em X e manda em G
pelo estabilizador de x. Ou seja, a imagem desse elemento depende do representante G que eu estou tomando aqui. Então, tenho que mostrar que a imagem não depende do representante G que eu estou considerando. Para nossa sorte, a mesma demonstração que mostra que psi está bem definida também vai mostrar para a gente que psi é uma função injetora. Então, vejamos. Então, dado um elemento y da órbita de x, sejam G1 e G2 elementos de G, tais que ρ G1 aplicado em x dá y e ρ G2 aplicado em x também dá y. Então, escrevendo aqui essas duas equações, essas duas igualdades, nós temos o seguinte: nós temos que ρ G1 aplicado em x é igual a ρ G2 aplicado em x. Então, aplicando a inversa dessa função em ambos os lados, nós obtemos que x é igual a ρ de G1 a menos 1 por G2 aplicado em x. Ou seja, essa permutação, a permutação ρ G1 a menos 1 por G2, ela deixa o x fixo. Então, pela definição de estabilizador, significa que o elemento G1 a menos 1 por G2 pertence ao estabilizador de x. Então, consequentemente, G2 está no conjunto G1 pelo estabilizador de x. E, consequentemente, nós concluímos que G1 estabilizador de x é igual a G2 estabilizador de x. Se você quiser deixar mais claro ainda, nós concluímos que psi de ρ G1 aplicada a x é igual a psi de ρ G2 aplicado a x, ou seja, a imagem desses dois elementos não depende da G que eu estou considerando, desde que nós tenhamos que valham isso daqui. Retornando estas implicações, ou seja, partindo de que a imagem de psi aplicado a dois elementos são iguais, então nós concluímos, retornando esta série de equivalência, nós concluímos que estes elementos têm que ser iguais, ou seja, a aplicação psi é injetiva. E com isso nós concluímos esta afirmação. Então, prosseguindo, devemos mostrar agora que a função psi é sobrejetora. Já mostramos que é injetora, agora vamos mostrar que é sobrejetora. Mas isso não é muito complicado, porque se eu considerar um elemento na classe lateral à esquerda do estabilizador de x, basta tomar um elemento dessa forma, G pelo estabilizador de x, basta tomar y como sendo ρ G aplicado a x. Esse é um elemento da órbita de x. Se eu aplicar a função psi neste elemento y, eu obtenho que psi de y vai ser igual, por definição, a g pelo estabilizador de x. Então, isso mostra que a função psi também é sobrejetora e conclui a demonstração do teorema 1. Ok. Então, agora, vamos tomar o conjunto C como sendo um conjunto específico. No caso aqui, eu vou escolher o conjunto C como sendo o próprio grupo G. Então, fazendo isso e considerando a função I, que faz o seguinte: ela pega um elemento de G e manda na função IG. O que essa função IG faz? Ela tem a seguinte lei de definição.
ela pega um elemento H que pertence a C, então C é o próprio grupo G, então a função I ela pega um elemento do grupo G e manda em I e manda em G, H, G a menos 1. Então essa aplicação I grande, ela é uma representação de G no conjunto das permutações. Obviamente, eu teria que mostrar isso, né? Então, que eu estou afirmando. Mas eu deixo para vocês o trabalho de checar que essa aplicação aqui, I, ela é uma representação de G no grupo das permutações de C. Então, o que é que você tem que fazer? Basicamente, você teria que mostrar que a aplicação IG ela é uma bijeção para todo G, pertencente ao grupo G, e mostrar que a aplicação I ela é um homomorfismo, lembrando que a operação no conjunto PC é a operação de composição de funções. Então, eu deixo a cargo de vocês, não é muito complicado de mostrar isso não. Então, avançando, então, neste caso específico, a órbita de X e o estabilizador de X, eles ganham uma notação especial. Então, para o caso dessa representação particular, a órbita de X ela vai ser denotada por CL de X e será chamada classe de conjugação de X. E o estabilizador de X ele vai ser denotado por Z de X e nós vamos chamar esse conjunto, para esse caso particular, o caso particular desta representação, nós vamos chamar o estabilizador de X de centralizador de X e denotar por Z de X. Então, nós temos a classe de conjugação de X e o centralizador de X. Então, bom, tanto a classe de conjugação de X quanto o centralizador de X serão conjuntos assim, muito importantes para a gente, daqui para frente. Então, vale a pena explicitar os seus elementos. Então, os elementos da classe de conjugação de X são elementos da forma G, X, G a menos 1, onde G é um elemento do grupo. E os elementos do centralizador de X são os elementos do grupo G que permutam com X. Cuidado para não confundir, né? O centralizador de X, o centralizador com o centro do grupo. Tá? Então, no caso do centralizador, são os elementos de G que comutam especificamente com o elemento X. Ok. Então, note o seguinte. Note que a classe de conjugação de X, esse conjunto, ele só vai ter o elemento X quando este elemento ele estiver no centro de G. Ou seja, se eu escolho um elemento do conjunto G que permuta com todos os elementos de G, ou seja, que está no centro de G, então a classe de conjugação deste elemento só vai conter o próprio elemento que eu estou considerando, no caso aqui X. Então, equivalentemente, se a classe de conjugação de X tiver mais de um elemento, é porque este elemento não está no centro de G. Então, por estrela, ou seja, traduzindo a equação estrela que eu falei anteriormente, que eu iria usar, então traduzindo aquela equação estrela para esse contexto, nós concluímos que a quantidade de elementos do grupo G é igual à soma da quantidade de elementos de cada classe de conjugação. Então, assim como eu falei naquele momento, aqui eu estou apenas considerando representantes das classes. Tá? Ok. Então, dividindo esta soma em duas partes, eu posso dividir essa soma da seguinte maneira. Eu posso primeiro somar os elementos que estão no centro de G, considerar os elementos que estão no centro de G e depois considerar os elementos que não estão no centro de G. Então, fazendo isso, eu obtenho a seguinte equação. A quantidade de elementos de G é igual à quantidade de elementos
do centro de G. Então, quando eu somo só sobre os elementos que estão no centro de G, então eu lembro desta observação aqui e acabo obtendo todos os elementos, eu acabo encontrando todos os elementos do centro de G. E o que sobrar, eu deixo do jeito que está, tá aqui. Então, aqui somando sobre os elementos x que não estão no centro de G. Então, essa equação, ela tem um nome e ela é chamada equação das classes de conjugação. Então, basicamente, este primeiro vídeo é para apresentar para vocês esta equação aqui, que é a equação das classes de conjugação. Então, agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou mostrar para vocês um pouco da força desta equação aqui. Então, eu vou apresentar para vocês duas aplicações desta equação. Então, a primeira é a seguinte. Então, considere um grupo G que tem ordem p elevado a n, onde p é um número primo, ou seja, o grupo G é uma potência de um número primo. Então, o centro do grupo G tem pelo menos p elementos. Então, se o grupo G tem ordem com a potência de um número primo, então o centro desse grupo ele tem pelo menos a quantidade de elementos do centro desse grupo tem pelo menos esse número primo de elementos. Então vamos lá, não é muito complicado demonstrar isso, vamos ver. Então, pelo Teorema 1, então, traduzindo o Teorema 1 para este contexto, ou seja, colocando nas notações de classe de conjugação e também na notação de centralizador, o Teorema 1 diz para a gente o seguinte, diz que a quantidade de elementos da classe de x é igual ao índice do centralizador de G, é igual ao índice do centralizador de x em G. Então, traduzindo o Teorema 1 para este contexto, nós obtemos esta igualdade aqui. Então, a consequência disso é que P tem que dividir a classe, tem que dividir a quantidade de elementos, da classe de conjugação de x. Então, aqui nessa aplicação eu estou usando o Teorema de Lagrange e mais o fato de que o conjunto G ele tem uma quantidade de elementos igual à potência de P. Então, obviamente aqui, nessa situação aqui, eu estou considerando que o x não está no centro de G. Porque se x estiver no centro de G, esse conjunto aqui, como a gente já observou aqui acima, esse conjunto aqui só vai ter um elemento. Então, não faz sentido. Essa expressão aqui não faz sentido. Se o x estiver no centro de G. Que eu teria que o número primo divide 1. Né? Então, não faz sentido. Ok. Então, vamos lá. Então, repetindo, nós concluímos que P divide este número aqui. Ou seja, P divide cada uma dessas parcelas aqui, dessa equação. Consequentemente, P tem que dividir toda essa soma de números. E daí não. Por hipótese, nós também temos que P divide a ordem de G, porque a ordem de G é igual à potência de P. Então, a consequência disso é o seguinte. Bom, primeiro eu tenho que P dividir este número. Também tenho que P dividir este número. Logo, P tem que dividir este número aqui, que é maior ou igual que 1. Porque lembre que o elemento neutro de G está no centro. Então, este conjunto tem pelo menos um elemento. Então, P tem que dividir o centro de G. Então, pela equação das classes de equivalência, pela equação das classes de conjugação, nós concluímos que P tem que dividir a ordem do centro de G. Logo, a quantidade de elementos do centro de G tem que ser pelo menos P.
A segunda aplicação da equação das classes de conjugação é a seguinte. Se G é um grupo com P ao quadrado elementos, onde P é um número primo, então o grupo G tem que ser abeliano. Então, observe que esta aplicação é bem no espírito do que eu falei no início do vídeo, que é no sentido de classificar objetos, no caso aqui grupos. Então, o que a aplicação 2 está dizendo para mim é o seguinte: se um grupo tem P ao quadrado elementos, então eu posso colocar esse grupo no pacote dos grupos abelianos, ou seja, classificar este grupo. Então, o que a aplicação 2 está dizendo para mim é que eu estou classificando todos os grupos que têm ordem P ao quadrado, onde P é um número primo, classificando como um grupo abeliano. Então, vamos demonstrar esta aplicação. Então, pela aplicação 1, a ordem do centro de G tem que ter pelo menos P elementos. No nosso caso, como a ordem do centro de G tem que dividir P ao quadrado, então só resta para a gente a possibilidade da ordem desse grupo ser P ou P ao quadrado. Então, o que eu vou fazer aqui é mostrar que não é possível acontecer isso daqui. Ou seja, o centro do grupo G não pode ter P elementos. E aí só vai sobrar o P ao quadrado. Então, vamos supor por absurdo que a ordem do centro de G seja P. Então, supondo isso, eu concluo que o grupo quociente G pelo centro de G tem que ter P elementos, porque o grupo G tem P ao quadrado elementos. Então, se esse grupo tem P elementos, esse grupo quociente tem que ter P elementos também. Então, a consequência disso é que o grupo quociente G pelo centro de G tem que ser cíclico, porque P é um número primo. Então, se um grupo tem ordem igual ao número primo, ele é um grupo cíclico. Tem um resultado que você já tem que saber ao iniciar estes vídeos, como eu falei no início. Ok, então esse grupo é um grupo cíclico, então seja Z barra um gerador desse grupo. Então, é um gerador desse grupo quociente. Então, isso significa que para todo elemento de G existe um número inteiro, um número natural I, tal que G barra é igual a Z barra elevado a I. No caso aqui, G barra é a imagem de G pela projeção canônica de G nesse grupo quociente aqui. Então, isso significa que G tem que ser igual a Z elevado a I por H, onde H é um elemento do centro de G. Então, avançando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês que o grupo G, nestas condições, ele é um grupo abeliano. E disso eu vou tirar um absurdo. Isso vai conduzir a um absurdo que a gente vai ver no final. Então, se eu quero mostrar que G é um grupo abeliano, eu tenho que mostrar que quaisquer dois elementos de G comutam. Então, vamos lá. Então, dados G1 e G2 no grupo G, nós temos, a partir dessa observação aqui em cima, que o G1 é igual a Z elevado a um certo I vezes H1, onde H1 é um elemento do centro de G. E o G2 é igual a Z elevado a um J, ao número inteiro J, vezes H2, onde H2 também é um elemento do centro de G.
Então, multiplicando G1 por G2, nós obtemos esta igualdade aqui. Então, usando o fato de que H1 e H2 estão no centro de G, ou seja, eles comutam com qualquer elemento de G, nós obtemos isto aqui também. Então, tudo aqui é permutando os elementos, permutando H1 e H2 com ZI, Z elevado a I e Z elevado a J. Então, ao final dessas permutações, eu concluo que eu concluo que G1 por G2 é igual a G2 por G1, ou seja, então, como eu tomei G1 e G2 arbitrários em G, eu estou concluindo que o grupo G é abeliano, que aqui eu concluí que quaisquer dois elementos do grupo G comutam, então G é um grupo abeliano, e a consequência disso é que G tem que ser igual ao seu centro. Isto é um absurdo, porque eu estou partindo, para concluir esta informação aqui, eu estou partindo da hipótese de que o centro de G tem P elementos. Só que já é conhecido que o grupo G tem P ao quadrado de elementos. Então, aqui eu tenho um conjunto com P ao quadrado de elementos e aqui um conjunto com P elementos, onde P é um número primo. Então, eu tenho que P ao quadrado é igual a P, onde P é um número primo, que é um absurdo. Portanto, só resta para a gente que o centro que a ordem do centro de G tenha P ao quadrado de elementos. Só que P ao quadrado é exatamente a quantidade de elementos de G. Então, isso implica que G é igual ao seu centro, e a consequência disso é que G é um grupo abeliano. Então, é o que eu queria mostrar. Então, avançando. Então, agora, eu vou considerar aqui neste exemplo um outro conjunto C específico para representar o grupo G, no grupo das permutações de C. Então, desta vez, eu vou considerar o conjunto C como sendo o conjunto de todos os subgrupos de G. Então, considerando C como sendo este conjunto, eu vou considerar a aplicação I. Eu vou chamar de I também, porque eu já chamei a representação do exemplo 1 de I. Eu vou chamar a aplicação do exemplo 2 de I também, porque basicamente ela vai ter a mesma característica, o mesmo formato, digamos assim. Então, a aplicação I vai ser definida da seguinte maneira. Ela pega um elemento de G e manda na aplicação IG, que vai de C em C, que faz o seguinte. Então, a aplicação IG, ela pega um subgrupo do conjunto G e manda neste conjunto aqui, G, H, G a menos 1. Então, esta aplicação, a aplicação I, assim definida, ela é uma representação de G no grupo das permutações de C. Então, mais uma vez, eu não vou demonstrar que essa aplicação é uma representação, vou deixar a cargo de vocês. Então, deixa eu só dizer o que é que vocês têm que fazer para mostrar que essa aplicação é uma representação no grupo das permutações. Então, bom, em primeiro lugar, você tem que mostrar que todo conjunto dessa forma é um subgrupo de G. Depois, mostrar que a aplicação IG é uma bijeção. E, por fim, mostrar que a aplicação I é um homomorfismo, sempre levando em conta que aqui no conjunto das permutações do conjunto C, a operação é a operação de composição.
Então, deixo a cargo de vocês fazer. Isso não é muito complicado também não. Ok. Então, para este caso específico, a órbita de um subgrupo, agora o elemento que vai estar aqui vai ser um subgrupo, assim como no estabilizador. Então, a órbita de um subgrupo H é chamada classe de conjugação de H. E o estabilizador de H será chamado normalizador de H em G. O que muda aqui para esta aplicação específica é o nome do estabilizador. Então, o estabilizador anteriormente, para a aplicação do exemplo 1, era chamado de centralizador, já que neste caso nós vamos chamar de normalizador. E vamos dar também uma anotação diferente que para o estabilizador de H. Então, nós vamos denotar o estabilizador de H por N índice G de H. Então, N índice G de H é o normalizador de H em G. É o que chamamos de normalizador de H em G. E estes dois conjuntos, tanto o normalizador quanto a órbita de H, eles serão muito importantes para a gente, principalmente no próximo vídeo. Então, vale a pena explicitar estes dois conjuntos. Então, explicitando a órbita de H, bom, o que é a órbita de H? É o conjunto de todos os conjuntos da forma G, H, G a menos 1, onde G percorre os elementos de G. E o normalizador de H em G é o conjunto dos Gs que pertence a G, tais que acontece esta igualdade de conjuntos, ou seja, G, H, G a menos 1 é igual ao próprio H. Observe que ao acontecer esta igualdade aqui, quando essa igualdade aqui acontece, não implica que o conjunto H ele é um subgrupo normal de G, porque para H ser um subgrupo normal de G, esta igualdade tem que ocorrer para todos os Gs do conjunto, todos os Gs do grupo G. Então, aqui basta que aconteça para um certo elemento, para um certo G. Então, que não é para todos, mas se acontecer para todos os Gs que pertencem a G, aí sim nós temos a definição de subgrupo normal. Opa. Então note o seguinte, note que a órbita de H só vai ter um único elemento se somente se H é um subgrupo normal de G, por definição, e o normalizador de H em G vai ser todo o conjunto G, se somente se H é um subgrupo normal de G. Então, vamos voltar aqui para analisar isso. Eu já analisei um pedaço dessas informações. Então, bom, vamos olhar primeiro a segunda. Então, é o que eu já falei, é o que eu falei agora há pouco. Se esta igualdade acontece para todos os elementos de G, ou seja, se o normalizador de H em G é igual ao próprio conjunto G, então, por definição, nós temos que H é um subgrupo normal de G, porque esta igualdade aqui vai acontecer para todos os elementos de G. E, por outro lado, se este conjunto aqui, que é a órbita de H, só tem o elemento H, então isso aqui é sempre igual a H, ou seja, isso significa que se eu estou variando o G em todos os elementos do grupo G, eu só obtenho H. Então, eu tenho a seguinte igualdade. GH, G a menos 1 é igual a H para todo G. Então, isso justifica essas duas
as duas afirmações aqui. Depois vocês param o vídeo e vê isso com mais calma. Lembra a definição de que é um subgrupo normal, e aí fica bem simples. Ok. Então, lembre também que dois subgrupos H e K são conjugados em G. Então, isso é uma definição. Então, H e K são conjugados em G se existe um elemento de G tal que ocorre esta igualdade aqui. Ou seja, H é igual a G, K, G a menos 1. Então, se existe um G tal que acontece esta igualdade de grupos, desculpa, então nós dizemos que o grupo H e o grupo K são conjugados em G. Logo, traduzindo esta definição para o contexto de órbita, nós concluímos que a órbita de um certo subgrupo H, na verdade, é o conjunto dos subgrupos de G que são conjugados a H. Então, a órbita de H ela captura todos os elementos de todos os subgrupos de G que são conjugados a H. Então, pelo Teorema 1, então, o que o Teorema 1 diz? Né? O Teorema 1 diz que a quantidade de elementos de uma certa órbita, lá, da órbita de um certo elemento, era igual ao índice de G, era igual ao índice do estabilizador do mesmo elemento em G. Então, traduzindo o Teorema 1 para este contexto, então nós temos o seguinte: nós podemos afirmar que a quantidade de grupos que são conjugados a H em G, ou seja, a quantidade de elementos da órbita de H, a quantidade de elementos da órbita H é igual ao índice do estabilizador de H em G. No nosso caso aqui, nós estamos chamando o estabilizador de H em G de normalizador. Então, traduzindo o teorema para esta situação, nós temos essa igualdade aqui. Então, que na verdade é a quantidade de elementos da órbita. Então, para finalizar, segue desta informação aqui o seguinte: se este conjunto aqui só tem um elemento, então é porque, na verdade, esse conjunto não, se este número aqui é igual a 1, então significa que esse conjunto aqui só tem um elemento, ou seja, a órbita de H só tem um elemento. Então eu estou nessa situação aqui de cima. Então, se a órbita de H só tem um elemento, esse elemento tem que ser o H, e a consequência disso é que H tem que ser um subgrupo normal de G. Então, se o índice do normalizador de H em G é 1, então H é um subgrupo normal de G. E vale a volta. Se H é um subgrupo normal de G, então este número tem que ser igual a 1. Ok, então vamos parar por aqui e no próximo vídeo eu começo a demonstrar os teoremas de Silo. Então, dado que esse vídeo ficou muito extenso, é bem provável que no próximo eu não demonstre todos os teoremas de Silo, que são 3, num único vídeo, porque vai ficar gigante. Então, que foi mais uma experiência para ver como que eu vou prosseguir. Então, no próximo vídeo a gente se encontra e até lá.